Você já deve ter ouvido falar de Gandhi, Mahatma Gandhi, aquele magrinho, careca, que libertou a Índia da opressão lá do Reino Unido, da Inglaterra. Pois bem, esse cara não era cristão, mas quando ele estudou direito na Inglaterra, ele se aproximou muito dos cristãos e na experiência que ele teve com Jesus Cristo, principalmente pelo Evangelho, uma das coisas mais interessantes que ele, não sendo cristão, disse foi a seguinte: que se fosse perdida toda a literatura do mundo, todos os livros que tivessem sido escritos, toda a sabedoria, toda a ciência registrada em livros, mas se tivesse guardado os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ele disse assim: nada estaria perdido. Você sabe que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus? É o Sermão da Montanha, é o coração do Evangelho, é o centro da mensagem de Jesus. Se você quer entender quem é Jesus Cristo e qual é a proposta dele, do seu reino para a sua vida, leia os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Capítulo 7 de Mateus, no versículo 24, e diz assim: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. E você sabe por que ele fala rocha? A gente vê essas estruturas aqui, esses pilares, e a gente não imagina o quanto eles estão escondidos na terra. Tudo que vai sofrer pressão, tudo que vai sofrer esforço, quanto maior o esforço da estrutura, maior precisa ser a profundidade lá embaixo para aguentar o tranco, para aguentar a pressão. Se você fizer força na areia, você já tentou? Esmaga a areia. O seu dedo vai até o final do ponto, você consegue colocar o seu dedo e só não vai mais fundo porque a sua mão não vai. A areia não suporta pressão. A areia, quando é esmagada, ela se dissipa, ela se espalha, mas a rocha não. Por isso, quanto maior o prédio, mais profunda a estrutura de fundação do prédio, porque tem que se chegar até a rocha, até o ponto onde a força, a pressão aguente e não desça mais, e não espalhe e permaneça firme. Se eu construo a minha vida, o prédio da minha vida, sobre a areia, se os meus conceitos são sobre a areia, nos momentos de adversidade, no momento de dificuldade, quando eu sofrer a pressão, eu vou espanar, eu vou espalhar, eu vou fugir, eu vou correr. Construa a sua vida sobre a rocha. Se você tem um sonho de ter um prédio alto, e um prédio alto não para ser visível por todos, mas um prédio alto onde pessoas possam encontrar abrigo na sua vida, onde você possa oferecer sombra para quem está passando por um calor excessivo, um prédio alto e bonito para ser admirado, para que outros queiram ser como você, para que você tenha uma vida feliz, para que você tenha uma vida plena. Não construa o seu prédio sobre a areia, sobre conceitos errados que vão te fazer sofrer, que vão fazer com que a sua casa desmorone. Uma família que é estruturada simplesmente porque é obrigação, porque chega uma certa idade, eu já passei dos 30, e aí chega aquela velha pergunta: e aí, não vai casar? Não vai ter uma casa? Não vai fazer isso? Não vai fazer aquilo? Se a gente faz por obrigação dos outros, a gente está construindo sobre a areia. Se você está procurando um emprego só porque os outros dizem que você tem que ter aquele emprego, aquele salário, aquela condição, se você procura pessoas ao seu redor porque os outros dizem que você tem que fazer isso, tenha certeza que você está construindo sobre a rocha. Aliás, sobre a areia. Porque a convicção que é sobre a rocha é a convicção que vem de Deus. Deus colocou no seu coração uma inspiração, um sonho correto, um caminho a se seguir de pessoas, de decisões no momento certo, de decisões acertadas que vão fazer com que a sua vida se eleve e se torne vigas firmes, pilares frondosos, prédio, estrutura que aguenta. E quando vier a pressão, você não espana, você não se espalha, você permanece firme na rocha, forte, valente, caminhando, seguindo, avançando. Leia Mateus 5, 6 e 7. Desafie a sua vida, reconstrua a sua vida, não sobre a areia, não sobre conceitos que te derrubam, mas sobre a rocha, sobre a verdade, sobre Jesus Cristo. Eu convido você agora
Há um caminho de construção do novo, que passa pela experiência da intimidade com Deus, a adoração. Então, aí junto comigo, junto aqui com o Adriano Prado, vamos adorar o Senhor nosso Deus, aquele que é. Quando teu olhar me envolve, quando estou bem junto a ti, e tuas asas me escondem, e não há como fugir. Quando estou em tua presença, quando eu vou além do véu e adentro os teus átrios, e eu vejo quem tu és, quando abraças minha alma, quando eu sinto teu poder e as palavras já não bastam pra dizer tudo o que és. Força e poder, glória e louvor, aquele que é santo, tu és santo, é o Senhor, força e poder, glória e louvor, aquele que é santo, santo é o Senhor, força e poder, glória e louvor, aquele que é.